Fala, meus amores, tudo bem com vocês? No primeiro vídeo desse canal, aquele que está fixado lá na página de abertura, eu disse que muito provavelmente vocês estavam estudando física de forma incorreta e que fazer isso pode fazer você se afastar da disciplina, achar que ela não é para você, que é muito difícil, torná-la inacessível e isso definitivamente não é o que a gente quer. E aí eu imagino que a maioria de vocês que está aqui assistindo esse vídeo provavelmente vai fazer a prova do Enem no final do ano. Vai fazer o que todo mundo faz: pegar as provas anteriores, ver os assuntos mais recorrentes, resolver um monte de questão, assistir vídeos, fazer exercício. Não que isso esteja errado, mas você já parou para avaliar qual é a estrutura da prova do Enem? Enfim, como é que física é cobrado no Enem? Como é que é a prova? O que tem em cada questão? Qual é a estrutura que eu espero? Tem texto, tem imagem? Eu posso ler só a pergunta e ir direto para a resposta sem ler o texto para ganhar tempo? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vem comigo. Meu nome é Marcelo Costa, sou professor de física há 23 anos. Mais de 23 anos, na verdade. Tenho uma longa caminhada com o Enem, trabalho em cursos pré-vestibulares, trabalho com jovens do ensino médio. E o tio aqui pode te ajudar. Vem comigo, se liga só. A prova de física não vai aparecer sozinha lá. Ela está dentro de uma prova chamada Prova de Ciências da Natureza. São 45 questões. Dessas 45 questões, 15 são de física, 15 são de química e 15 são de biologia. As questões não estão separadas por disciplina, porque na verdade é uma prova só, Ciências da Natureza como um todo. Então, quando a gente vai resolvendo a prova, é que a gente vai identificando: olha, essa questão aqui é de química, olha, essa outra é de biologia, olha, tem 2, 3 seguidas de física. E tem questões que elas são tão interdisciplinares, elas são tão contextualizadas que a gente tem até dificuldade em identificar qual é a disciplina predominante ali. Não é em toda questão, mas acontece. O básico é 15 questões de cada disciplina, tá? Então vamos lá, vamos analisar qual a estrutura das questões de física dentro da prova de ciências da natureza lá no Enem. Vamos lá. Toda questão de física ela vai vir com texto base, com corpo de texto. Esse é o texto principal da questão. Diferentemente de outros vestibulares em que você pode simplesmente ler o comando para ganhar tempo, para não ter que ler todo aquele texto, porque lendo o comando você já é capaz de responder as alternativas. Cara, sinto lhe informar, não é nem isso, não é possível. E por que não? Porque o texto base de toda e qualquer questão de física no Enem, ele é fundamental. Quando não para você entender a situação problema que está ali, qual é o experimento que está sendo realizado, qual o fenômeno físico que está sendo abordado, qual é o equipamento ou aparato tecnológico que está sendo utilizado como referência naquela questão. Tudo isso vai estar nesse texto. O texto, nas questões de física, nunca é descartável, nunca é descartável. Sempre é importante, principalmente naquelas questões que têm cálculo. Porque nas questões que não são teóricas, aquelas questões que têm cálculo, boa parte dos dados numéricos e aqueles dados camuflados que são utilizados na resolução, mas que não são numéricos, estarão principalmente nesse texto. Então, nem pense em saltar o texto principal da questão. Ele é fundamental para que você entenda o contexto ou colete os dados. Beleza? A segunda parte da questão, geralmente, é uma frase de destaque. Ela antecede as alternativas e essa frase se chama comando, como eu falei aqui. O comando é a frase mais importante de toda e qualquer questão de física do Enem. Por quê? Porque é o comando que vai ajudar a gente a definir entre aquelas alternativas que eu estou em dúvida qual de fato é a correta. E, aliás, qual o nome das alternativas nas questões do Enem? Toda questão do Enem tem apenas uma resposta correta, que é a resposta ao item, e 4 alternativas falsas, que são chamadas de distratores. O nome já está dizendo tudo. Eles estão ali para te distrair. Os distratores, eles têm níveis. Existem distratores que são fracos. O que é que isso significa, Marcelo? Um distrator fraco é aquela alternativa que eu percebo facilmente que ela está incorreta. Ou ela tem um exagero muito grande, uma generalização absurda. Ou ela tem uma gafe teórica que é muito fácil de perceber.
Esses são os distratores fracos. E os distratores fortes, Marcelo? Os distratores fortes são aquelas frases que deixam a gente com dúvida. São aquelas alternativas que eu fico confuso porque eu digo, meu Deus, tem duas respostas corretas na questão, é a letra A e a letra C. Mas não pode ter duas, o professor Marcelo me disse que só tem uma resposta certa nas questões do Enem. Como é que eu vou saber diferenciar o distrator forte da resposta ao item? É exatamente o comando. O distrator forte, galera, geralmente ele traz informação verdadeira, intimamente ligada com a situação problema. Mas ele não responde ao que está sendo pedido. Ele pode até falar uma verdade científica. Essa verdade científica pode até ter a ver com o que a questão está abordando, mas não é isso que a questão está perguntando. Perceba, é fácil avaliar. Então, toda vez que você ficar em dúvida entre o distrator forte e a resposta ao item, e nesse momento você não vai saber quem é quem, o desempate é muito fácil, porque você não vai ler o texto todo da questão, o texto principal, esse texto aqui, o texto principal da questão, ele é para dar o contexto, só não, porque ele é importante, tá? Ele é para dar o contexto, é para eu entender a situação problema, é para eu visualizar o fenômeno, ok. Mas a resposta ao item é aquela alternativa que diretamente responde à principal pergunta, que é o comando. Então, se eu estou em dúvida entre duas alternativas, o que é que eu tenho que fazer? Voltar para o comando. Porque me certificando do que de fato está sendo perguntado, eu vou ter certeza de qual alternativa realmente responde. Beleza? Vamos ver isso na prática, que é uma questão que ela trabalha a habilidade 21, né? Em algum momento a gente vai falar isso sobre habilidades, tá? Quem é aluno do professor Marcelo já sabe que a prova do Enem, ela não é uma prova conteudista. O objetivo das questões na prova do Enem não é verificar se você sabe essa vírgula ou aquele hífen de cada assunto. É uma prova que vai verificar se você domina as habilidades propostas. Está lá na matriz de habilidades e competências. São 30. Dessas 30, eu destaco algumas de física. Habilidade 1, habilidade 5, habilidade 17, habilidade 3. Né? Habilidade 1 relacionada à ondulatória. Habilidade 5 relacionada a dispositivos e circuitos elétricos. Habilidade 3, relação entre o senso comum e o conceito científico. Habilidade 17 é a disparada mais cobrada de todas. Verifica se você domina, se você tem a capacidade de interpretar as diversas formas de linguagem. Essa questão tem habilidade 17. Você tem a linguagem verbal e você tem um esquema que precisa ser compreendido e ela transita ali também pela habilidade 21, que envolve termodinâmica e eletromagnetismo, enfim. As habilidades, elas podem passear pelas questões, mas não é a aula de hoje. Até viajei na maionese, talvez eu até corte isso do vídeo, não sei, né? Mas quem for fazer a isolada do professor Marcelo, que está no forno, galera, estou fazendo a isolada para pegar na sua mão, levar você do nível 0 de física e te entregar pronto para responder a prova do Enem e não deixar passar nenhuma das 15 questões que estão lá, tá? Em algum momento eu vou apresentar esse curso para vocês. Está na forma, está sendo feito, né? Lá na minha empresa, fazer um merchan aqui, a Cacto Play, tá? Acessa aí. Você já pode ver lá o site. Ainda está em construção, tá? cactoplay.com.br, empresa do tio. Chega pro pai. Vamos lá, voltando pro texto, né? Então, nessa questão eu tenho aqui uma imagem, tá? A imagem também nunca é descartável, da mesma forma que o texto é importante, a imagem também é. Quando não para retirar informações numéricas, que não é esse caso, ela serve para eu entender a situação problema, eu me aprofundar nela, eu reforçar aquilo que foi dito textualmente lá em cima, beleza? Essa questão traz isso pra gente. E aqui o nosso lindo e velho comando, a frase mais importante, que se eu ficar em dúvida com alguma das alternativas, é ele quem vai fazer o desempate entre o distrator forte e a resposta ao item. Olha só, rapidinho aqui, ó. Aquecedores solares são equipamentos utilizados para o aquecimento de água pelo calor do sol. São compostos por coletores solares, nos quais ocorre o aquecimento da água, e por um reservatório térmico em que é armazenada água quente para ser utilizada posteriormente. A figura ilustra esquematicamente como funciona esse equipamento. Observe que o texto ele já é suficiente para entender a ideia,
mas o fechamento vai ser feito com essa imagem aqui. Observe, portanto, que o texto não é descartável nem a imagem. E o que é que eu tenho nessa imagem aqui, nesse esquema, né? Eu tenho aqui o Sol emitindo a sua radiação, nós temos o coletores aqui, que vai receber essa energia térmica, né? E vai entregar ela para quem? Ora, se está entrando água fria e saindo água quente, vai entregar essa energia para a água. A água fria descendo, a água quente subindo para esse reservatório aqui, ó, que vai ali armazenar água para ser utilizada, como o texto falou. Vamos para o comando da questão. Frase mais importante, leitura com atenção. A prova toda lida com atenção, mas essa frase é de fato a frase mais importante. O processo pelo qual ocorre a transferência de calor dos coletores solares para o reservatório térmico é... Olha o termo utilizado no comando transferência de calor. Quando o comando diz que há uma transferência de calor, eu já penso nos 3 processos de transmissão do calor. A condução, onde o calor é passado de partícula por partícula, mais evidente nos materiais sólidos. A convecção, que é o processo em que o calor é transmitido com deslocamento de matéria, portanto é mais evidente nos fluidos. Quando eu falo fluidos, eu estou falando de líquidos e gases. Observe que quando você aquece um fluido, a região mais aquecida fica menos densa e tende a subir. É o que acontece com a fumaça que sai lá da fogueira. Ela sobe, ela é menos densa que o ar. E o material que ainda não foi aquecido, ou seja, que está mais frio, ele é mais denso, ele tende a descer. É por isso que quando você abre a porta do seu congelador, o ar frio ele não sobe, ele desce, ele é mais denso do que o ar, percebe? Esse processo é a convecção, teve deslocamento de matéria, é fluido, tem que ser com fluido. Nós temos a convecção e, por fim, a radiação, que alguns autores chamam de irradiação. Não é? A radiação é o processo em que o calor é transmitido a partir de ondas eletromagnéticas, em especial os raios infravermelhos. E nessa questão isso vai deixar a gente confuso. Então observe que condução, convecção e radiação. E aí vamos lá, deixa eu pegar aqui a canetinha, vou usar a vermelha mesmo. Difusão não é um desses processos de extrator fraco. Absorção não é um desses processos de extrator fraco. Condução, irradiação e convecção. Opa, tá melhorando aí, não é? Por que não é condução, professor? Porque condução, o calor é passado de partícula por partícula de um corpo que está no estado sólido. E aqui é que vem, cara, observe como a questão ela é macetosa. Observe como foi feita para deixar a gente em dúvida entre 2 alternativas. Porque se você olha para a imagem, você vê aqui radiação. E radiação, meu tio, ó, tá aqui, ó, irradiação, letra D. Mas ao mesmo tempo você tem água fria descendo, água quente subindo, deslocamento de fluido, água é fluido. Então nós temos também a convecção. Meu Deus, 2 alternativas corretas. Mas apenas uma vai responder ao comando. Isso é lindo, velho. Isso é mágico, mano. E aí o que é que você vai fazer? Vai voltar para o comando da questão. E é ele que vai fazer o desempate. Olha só. O processo pelo qual ocorre a transferência de calor dos coletores solares. Para quem? Para o reservatório térmico. Opa! Onde é que estão os coletores? Coletores estão aqui. Onde é que está o reservatório térmico? O reservatório térmico está aqui. O calor ele é transmitido daqui para cá através de quem? Da água quente. Então desce água fria, sobe a água quente. Então, dos coletores para o reservatório, não é radiação. A resposta certa, portanto, deixa eu pegar uma cor aqui, verdão, ó, sinal verde, é a convecção. Percebe? Que entender a estrutura da questão, a estrutura da prova vai ajudar você a ter mais segurança, a ter mais propriedade. E é para isso que eu estou aqui, para te ajudar. Vale seu like, não vale? Eu sei que vale, deixa seu like. Compartilha, coloca no grupo da sua turma lá do terceirão, cara, pra galera conhecer esse canal. Vai lá, ó, cactoplay.com.br. Dá uma fuçada lá no site. É lá que vai sair o curso de física do professor Marcelo e outros cursos preparatórios para o Enem, com colegas selecionados a dedo. Só a nata do ensino brasileiro
está preparando nesse momento as aulas lá na Cacto Play. Vai lá, conhece a Cacto Play. E se você quiser me acompanhar mais de perto, ter informações mais atualizadas, não ficar esperando as notificações aqui do YouTube, que você vai clicar no sininho aí para ficar atento, né, para o YouTube te notificar, me segue lá no Instagram, Marcelo Galileu. Olha que prepotência. Marcelo Galileu no Instagram. Me segue lá, tá certo? Gente, um abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.